Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a moção de censura é um direito de afirmação política e recordo bem que, quando estava na oposição, utilizei esse direito várias vezes. A existência de um governo maioritário não preclude esse direito de afirmação política, mas diz-me a experiência que coloca um desafio suplementar ao partido que propõe a moção. É que, estando ela condenada numericamente, é preciso fazer o esforço político de demonstrar que há uma alternativa àquilo que querem censurar. Ora, como creio que será reconhecido sem dificuldade, a nenhum título o Partido Comunista Português demonstrou ter hoje grande vontade em demonstrar que há uma alternativa. Se estou atualizado quanto à doutrina do partido e ela se mantém válida, não é um facto que se deva estranhar, porque na doutrina do Partido Comunista é mais importante organizar uma greve, depois organizar uma manif e só por fim organizar uma censura. De modo que, não tendo as greves tido demasiado sucesso e não substituindo as manifes, as urnas, onde democraticamente os portugueses escolhem quem querem, o facto de esta censura não ter tido a preocupação de demonstrar a possibilidade de uma alternativa, esgota no momento de hoje. O facto de o Partido Comunista não se ter preocupado com a demonstração de uma alternativa não é um esquecimento dos autores da moção. É um facto difícil de contornar. É que não há mesmo alternativa à substância da política a que o Estado português está obrigado neste momento. E não há. É preciso recordar que há um ano Portugal se encontrava a poucas semanas de uma declaração de insolvência. Portugal se encontrava a poucas semanas de não ter financiamento para pagar salários e pensões. Portugal se encontrava a poucas semanas de uma ruptura em todo o sistema financeiro, cujas consequências percorreriam toda a economia. E que a credibilidade do nosso país estava reduzida a muito pouco do ponto de vista internacional, sendo frequente e comum a comparação da situação portuguesa com a situação, nomeadamente, da Grécia, o que o tempo veio a demonstrar não ser exato nem verdadeiro. Um ano depois, na verdade, quanto ao que é essencial, a atitude de Portugal foi a de honrar a palavra dada, procurar atingir as metas estabelecidas e cumprir para poder reaver o mais depressa que pudermos a nossa liberdade e a nossa autonomia. Um ano depois, Portugal está sensivelmente mais longe do precipício financeiro em que se encontrava há um ano atrás. Um ano depois, os portugueses, facto que por vezes escapa ao Partido Comunista, têm demonstrado o extraordinário bom senso de partilhar o contributo para uma solução em vez de densificar ou aumentar as causas desta crise. Um ano depois, apesar da recessão que vivemos, Portugal tem um acordo social assinado por aqueles que têm a coragem de partilhar responsabilidades e sempre denunciado por aqueles que nunca querem assumir responsabilidade nenhuma. Um ano depois, a percepção externa sobre Portugal melhorou e melhorou consideravelmente. Não há, hoje, identificação entre a situação de Portugal e, nomeadamente, a situação da Grécia. Este facto é
reduzido a nada pelo Partido Comunista Português, mas este facto é muito relevante para os portugueses que notavelmente estão a fazer este esforço, pela simples razão de que os portugueses sabem que quando um país está tão perto da insolvência que para sobreviver precisa de pedir emprestado dinheiro e de que forma aos seus credores, é essencial que os seus credores acreditem que a nossa gente, o nosso país, é uma gente e um país em quem se pode confiar. Mas, a propósito da questão de fundo, que é a demonstração da existência de uma alternativa, não deixa de ser também pertinente, a nosso ver, neste momento, fazer algumas perguntas ao partido proponente. Qual é a alternativa do PCP? O deputado Jerónimo de Sousa, com toda a cordialidade, gastou o menos tempo que podia a demonstrar quais eram as pistas ou os indícios dessa alternativa. Qual é a alternativa do PCP? É sair do euro? O PCP não o diz. Mas então, há uma pergunta que se deve fazer. Como ficar no euro e ao mesmo tempo não cumprir as regras do euro? Qual é a alternativa do PCP? É rasgar o memorando ou, nas palavras do Sr. Deputado, com uma invocação de memória que não deixa de ser curiosa, meter o memorando na gaveta? Mas então, onde ia o Partido Comunista Português buscar dinheiro para pagar salários e para pagar pensões daqui a umas semanas? Qual é a alternativa do PCP? É renegociar a dívida. Temos de nos entender sobre esta palavra, porque ainda há poucos meses houve um país do euro que reestruturou a dívida, chama-se Grécia, e o Partido Comunista observou sobre a matéria um silêncio de sepulcro depois de gastar todos os dias do último ano a defender que Portugal reestruturasse a sua própria dívida. A pergunta que é necessário fazer ao Partido Comunista é se a vida dos gregos está melhor por terem reestruturado a sua dívida. E recordar ao Partido Comunista os casos que não são assim tão longínquos dos países que entraram nesse processo de reestruturação de dívida. Lembrem-se do que aconteceu ao Brasil. Lembrem-se do que aconteceu à Argentina. Lembrem-se, por contraste, do que fez a Turquia ou do que fez a Colômbia. Os países que reestruturaram a sua dívida e não foram capazes de inspirar confiança, viram as suas populações ter os seus rendimentos destruídos e até os seus depósitos confiscados. E nós isto não queremos em Portugal. Pelo contrário, os países que viveram sob assistência externa e que se preocuparam em ser países que cumpriram os seus contratos e que fizeram reformas necessárias, não só aprenderam com as lições do passado, como, neste mundo em crise, nesta Europa em crise, olhem para os países que tiraram lições do excesso de déficit e excesso de dívida. São precisamente os países que hoje crescem economicamente mais desde que tenham feito as reformas estruturais que o permite neste momento. Outra pergunta que é necessário fazer ao Partido Comunista é se a alternativa do PCP é regressar a mais investimento público. Mas a dúvida que então se coloca é saber como é que o Partido Comunista responde a esta pergunta. Se na raiz do nosso problema está excesso de déficit, se na raiz do nosso problema está excesso de dívida, como é que se cura a doença com mais elementos dessa doença? Objetivamente, Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, o Partido Comunista sabe que não há alternativa de substância ao esforço enorme que Portugal meritoriamente está a fazer
como uma só nação para superar esta dificuldade, como sempre superou ao longo da sua história. E nesse sentido, permitam-me dizer ao Partido Comunista, o vosso problema não é com o Governo, é com o país. É, aliás, isso que se pode concluir da frase com que o líder do Partido Comunista começou a sua intervenção. As políticas de direita dos últimos 35 anos. Senhor deputado, como é que é possível querer comparar o Portugal de hoje com o Portugal de há 35 anos e ignorar os progressos políticos, económicos, sociais, científicos e culturais que foram estabelecidos por governos que os portugueses elegeram, dando-se esse pequeno detalhe de os portugueses nunca quererem ter eleito um governo do Partido Comunista Português. Mas há ainda, na vossa construção ideológica, para evitar ou tornear o problema de não terem alternativa, algumas ficções que convém colocar no seu devido lugar. O Partido Comunista arroga-se uma espécie de monopólio do social. Não o têm, senhoras e senhores deputados. E, sendo, porventura, os fenómenos mais preocupantes do Portugal de hoje, o nível de pobreza, a questão do desemprego e até a privação para portugueses que têm que ser absolutamente respeitados na sua dignidade e para o qual têm de existir respostas do ponto de vista social, é preciso também perguntar ao Partido Comunista: foi ou não foi este governo, a propósito da pobreza, que descongelou as pensões rurais, sociais e mínimas de 1 milhão de portugueses, evitando que a inflação destruísse o seu poder de compra? Foi ou não foi este governo que, em relação ao desemprego, repôs em lei e levou à prática o apoio majorado e especialmente significativo aos casais em que marido e mulher estão ao mesmo tempo no desemprego? Foi ou não foi este governo? Foi ou não foi este governo que, em relação àquelas e àqueles portugueses que não conseguem neste momento pagar 2 refeições por dia para si e para os seus, que multiplicou por 25 o orçamento previsto para as cantinas sociais, onde muitos portugueses, infelizmente, hoje têm de poder almoçar ou jantar? Não há nessa matéria preocupação social do Partido Comunista que supere a preocupação social dos partidos que compõem esta maioria. Diz o Partido Comunista que o Governo se comporta como um caixeiro viajante que quer vender empresas, como se fosse um ónus do contribuinte ter que pagar as deficiências da gestão pública. Mas já agora, para quem tem memória, e há muitos nesta casa que a têm, mas porquê é que, quando o Partido Comunista inspirou as nacionalizações em Portugal, que contribuíram para arruinar a nossa economia, se esqueceram de nacionalizar os bancos estrangeiros? Por que será que se esqueceram de nacionalizar os bancos estrangeiros, quando inspiraram a política de nacionalizações? Já agora, a propósito da equidade no gasto público, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, convém lembrar a várias forças nesta Câmara que este Governo teve de resolver os encargos, as dívidas herdadas no sistema de saúde, procurando sempre que fosse rápido, e foi a decisão de não aceitar o desperdício, por muito que vos custe. Foi este Governo, apoiado por esta maioria, que pôs em lei e tomou a decisão de, na política do medicamento, se fazer a prescrição por princípio ativo e se reduzir a margem da indústria farmacêutica. Quer vos goste, quer gostem, quer não gostem, foi esta maioria que passou da palavra à prática. Quero terminar, Sr. Ministro. Terminarei, Sra. Presidente.
no final deste debate, respeitando absolutamente o vosso princípio ideológico, que tem uma grande dificuldade em ter adesão à realidade, há duas coisas que se podem dizer. Os partidos que apoiam este governo comprometeram-se durante as eleições a apoiar o memorando assinado com aqueles que nos emprestaram dinheiro quando nós estávamos a poucas semanas de não ter dinheiro para pagar salários e pensões. Foi esse o compromisso que tomamos. E foi, aliás, geracionalmente, um outro compromisso que eu aqui quero recordar. É que nós faríamos tudo o que estivesse ao nosso alcance para que fosse a última vez que fosse necessário Portugal pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional, tendo já, nos últimos 30 anos, pedido essa ajuda por 3 vezes. Há uma conclusão a tirar deste debate. Se o país rasgasse o memorando, voltasse ao endividamento, saísse do euro, há uma coisa que o Partido Comunista pode ter a certeza. É que a vossa moção de censura levaria Portugal a ter de bater à porta do Fundo Monetário Internacional mais pobre e em muito piores condições.